Muito bom estar nessa manhã aqui. E eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Eu quero ser fiel, extremamente fiel ao que Deus colocou. É muito importante nós pararmos para meditar na palavra de Deus. Um dia, todo mundo estava abandonando Jesus, todo mundo, porque eram multidões que seguiam Jesus. Só que às vezes, chega um momento na nossa caminhada com Cristo, que às vezes Ele nos escandaliza. E chegou um momento na vida dos discípulos de Jesus, Júnior, onde eles se escandalizaram com Jesus. Talvez uns se ofenderam, se sentiram ofendidos por causa de palavras duras de Jesus e abandonaram Jesus. As multidões se transformaram num gato pingado de, 12, um pouquinho mais de pessoas. Nessa ocasião, Jesus pergunta: vocês também vão querer ir embora? E Pedro diz assim: para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna? Eu acho que esse é o ponto. Não é para onde, mas é para quem. Quem jamais falou como ele falou? Quem na história você viu que suas palavras deram tanto resultado quanto as palavras do Senhor Jesus? E eu quero nessa manhã com você me colocar aos pés de Jesus, para ouvirmos a palavra dele, não a minha. Não tenha expectativa numa boa retórica, mas tenha expectativa numa palavra do coração de Jesus para você nessa manhã. Uma palavra que vai te ressuscitar, que vai te curar, que vai restaurar sua alma e que vai te mostrar coisas bem práticas da vida. Ontem eu estava falando com os jovens, quando Paulo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1 em diante, ele fala assim: busquem as coisas lá do alto, onde Cristo está assentado diante de Deus, à direita de Deus. Isso fala em Efésios, mas em Colossenses fala: busquem as coisas do alto, onde Cristo está. Eu e você precisamos buscar as coisas do alto, porque quando eu busco as coisas do alto, eu percebo a grandeza de Deus. E eu devo pensar nas coisas do alto. Eu preciso trazer a verdade daquilo que está no alto para minha mente, para minha memória. Porque a minha vida diária é na terra. E quando eu tenho uma relação com Deus no alto, no lugar onde eu estou assentado com Cristo, quando eu desço, eu enxergo a necessidade e eu me torno a resposta, Cláudias, para a necessidade. A resposta para a necessidade depende da revelação que eu tenho da grandeza de Deus. Que nessa manhã você e eu possamos estar diante de Jesus para perceber a sua grandeza e podermos de alguma forma cooperar com o reino de Deus na terra. A mensagem dessa manhã eu coloquei como título: o mistério da graça. Eu sei que eu não vou nem sequer chegar perto de esclarecer esse assunto, mas eu quero te dar um caminho, só um caminho. Eu quero te mostrar algo prático que eu enxerguei. Hoje de manhã eu acordei mais cedo para meditar na palavra e eu gosto de, quando prego de manhã, levantar bem cedo, tomar um cafezinho e ficar ali com Jesus, ouvindo e falando com Ele. E eu queria abrir com um texto de 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 diz assim: ora, irmãos,
Não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Todos eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E essa pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles. Porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritos para advertência a nós, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. O mistério da graça. O mistério da graça. Israel, um povo resgatado por Deus das mãos de um tirano no Egito. Israel, um povo muito parecido conosco no começo da nossa caminhada com Deus, ou no trajeto da nossa jornada com Deus. Um povo, alguns dentre o povo de Israel, obstinados muitas vezes, muito parecidos com alguns de nós, reclamam tantas vezes, murmuradores, alguns até idólatras. Disse aqui que o povo de Israel, o povo de Deus, alguns eram idólatras, ou em algum momento foram idólatras, alguns imorais e tantas outras características negativas. Todos esses comportamentos que aqui no texto de 1 Coríntios 9, Paulo ele escreve, recebem justa punição. E o texto fala quais foram as punições. Só que eles eram o povo de Deus, Jessé. Um povo que ficou 430 anos escravo, num lugar terrível, numa cultura que não tinha Cristo como centro, numa cultura que descartava Deus como Senhor e colocava Ra como Deus, uma cultura que desafiava o Deus verdadeiro, para provar que o deles era verdadeiro. Mas Israel era o povo de Deus no Egito. Israel foi o protótipo da aliança que chegaria a todos os povos. Israel foi a primícia de como é Cristo seguindo um povo, Cristo no meio de um povo, agindo e se manifestando.
A rocha que era Cristo, que é Cristo, acompanhava o texto. Paulo tem essa revelação que Cristo estava sempre presente. Porque alguns pensam que Cristo é coisa do Novo Testamento. Não. Jesus é coisa do Novo Testamento. Cristo é coisa de todos os testamentos. Cristo é o que está no centro de toda a existência. A eternidade, ela rodeia em torno de Cristo. Porque Cristo é o eixo onde tudo acontece, para que Ele seja tudo em todos e todos possam ser reconectados ao propósito eterno de Deus. O mistério da graça estava sempre presente na jornada de Israel. E eu quero que você lembre naquela noite fatídica. Foi uma noite fatídica. Tinham acontecido as 10 pragas. Israel foi livre das pragas. E naquela última noite, quando Israel tinha sacrificado o cordeiro segundo as ordenanças de Deus, eles sacrificaram um cordeiro, queridos. Júnior, eles sacrificaram um cordeiro naquele dia. Eles pegaram sangue, aquele sangue derramado, ele não foi desperdiçado. Aquele sangue, ele foi colocado nos umbrais das portas. Aquele cordeiro foi comido naquela noite. Foi dividido entre as famílias. Uma família que podia comer comia ele inteiro. Os que não podiam se juntavam com a outra e eles comiam, não deixaram nada para o dia seguinte. Aquele cordeiro foi totalmente consumido naquela noite. E quando o anjo da morte ele passou, ele destruiu, ele arrasou com aquela nação. Todos os primogênitos morreram. Só que Israel é livre da morte naquela noite. Deus é um Deus geracional. E Deus interrompe um processo geracional no Egito e preserva uma geração em Israel. Por quê? Porque eles sacrificaram o cordeiro, eles se alimentaram do cordeiro, o sangue foi como expiação sobre eles naquele dia. E eles saem daquela opressão para uma jornada de fé. Eles saem daqueles 430 anos se perguntando quando que vai acontecer. Eles saem para uma jornada de fé, libertos, mas com uma mentalidade de escravos. Libertos, mas com mentalidade de escravos. Só que naquela jornada eles começaram a ser ensinados a viver essa nova vida. Deus estava ensinando Israel: olhe como viver essa nova vida. Você e eu estamos debaixo dessa mesma graça. A mesma, não é outra. Deus escolheu Moisés para reunir o seu povo, Israel, que é um modelo de Cristo. Jesus foi escolhido para reunir todas as nações da terra. E eu acho interessante que nessa história nós também fomos libertos das garras de um tirano. Essa graça que nós estamos debaixo dela nos entregou Cristo como sacrifício perfeito, na pessoa de Jesus, do qual nos alimentamos. Logo vamos ter ceia. É dessa carne que nós nos alimentamos, é desse sangue, é esse sangue que nos purifica de todo pecado, tira de nós a culpa e faz com que a morte passe por cima e vá embora. Páscoa. Essa graça nos mostra que estamos inseridos em uma jornada de fé. É uma jornada de fé e que se faz necessário mudar nossa mentalidade. Eu não posso andar com a mesma mentalidade de escravo nessa jornada. Eu preciso mudar minha mente. Por isso Paulo diz que nós precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente, do nosso entendimento, para que nós, na medida que andamos, possamos experimentar qual seja a boa,
agradável e avançar para a perfeita vontade de Deus. Não ficar só na permissível, mas na perfeita. Debaixo dessa graça, nós somos capazes de enxergar que Cristo nos deu a promessa de um futuro certo. Que Cristo nos chamou para sermos proclamadores da sua glória. Que Cristo nos deu autoridade para vencer e conquistar. Quando eu e você temos o olhar nessa graça, nós começamos a entender que é um mistério, mas é um mistério que flui, que acontece na medida que eu dou passos de fé com Jesus. Então, eu quero convidar você nessa manhã a mergulhar nessa graça. A mergulhar nessa graça. Porque a palavra de Deus nos convida a progredirmos na graça, a desenvolvermos a nossa salvação, a avançarmos na nossa salvação, naquilo que já recebemos, avançarmos. E Paulo, quando coloca lá em Filipenses capítulo 2, versículo 12, Paulo diz algo bem interessante. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecesses não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus, Rubem, porque Deus é quem efetua em você o querer e o realizar. É Deus, não sou eu, não é você, é Deus. Desenvolva a sua salvação, progrida na graça, porque é Deus. Eu preciso tremer e temer diante dessa verdade, não num sentido negativo de medo e de se afastar, mas num sentido de entender a real situação, a real verdade que está diante de mim, de que Deus fará, Ele faz, Ele sempre fez, Ele é o mesmo. E não tratar isso com desdém, como se fosse algo pequeno. Não, não. Eu preciso colocar isso no lugar mais alto, para que eu enxergue isso como grandeza, supremacia de Deus. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Olha o que ele repete: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Por quê? Para quê, Johnny? Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Queridos, na nossa jornada de fé, Jesus está nos ensinando a parar com a velha natureza, parar com as velhas manias. Ele está ensinando. Você ainda não é perfeito, você não é pleno em santidade, não, mas você está ali no caminho. Você precisa entender que é um processo. E o mistério da graça é esse: como Deus me insere num processo. Deus não me olha segundo a minha forma de ser, não, é isso mesmo. Deus não te olha assim, Deus te olha a partir do filtro da graça. Só que Ele quer que se aprenda. Ele diga: progrida, progrida, não se acomode, não retroceda, avance. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Olha o que Deus quer. Deus quer que a sua luz brilhe, meu irmão. Deus quer que dentro da cultura que a gente vive, a gente possa mostrar a centralidade de Cristo na nossa vida, sem orgulho, soberba, sem se colocar num pedestal e dizer: eu sou melhor que vocês. Não, ao contrário, fazer que nem Jesus, que se humilhou e assumiu a forma de servo. Para quê? Para se identificar com a gente e falar assim: cara, o céu é real, ele é para você também. O céu é uma realidade que todos podem acessar, não é para os bons, é para nós mesmos, ruins. Aqueles que não são, aqueles que não conseguem, aqueles que não têm força. O céu, o reino de Deus é para a gente.
Por isso Deus enviou o seu Espírito. Nós não recebemos o Espírito como uma recompensa por atos maravilhosos que a gente fez, não. Nós recebemos o Espírito Santo para que nós tenhamos a força que nós precisamos para andar, para caminhar nessa jornada. É porque somos fracos que Ele veio, não é porque somos fortes. O mistério da graça é que não é na minha força, porque a minha força é fraca. O mistério da graça é que até a fraqueza de Deus é mais forte do que a minha força. Imagine a força de Deus. Se Deus tivesse fraqueza, Ele não tem. Mas se Deus tivesse fraqueza, a fraqueza dele seria mais forte do que a força do homem mais forte, mais inteligente, mais influente do mundo. E em último lugar aqui nesse texto de Filipenses, versículo 16 diz: preservando a palavra da vida. A ideia de Deus é que quando nós, na medida que nós vamos caminhando, nós possamos, além de resplandecer, preservar a palavra da vida. E me chama muito a atenção quando eu vejo essa experiência de Israel e o ensino de Deus para o nosso progresso. Eu quero talvez te dar uma chave nessa manhã. Essa introdução que eu fiz é para que eu e você possamos nos alinhar, sabe, tirar os ruídos, dar uma alinhada em um foco que Deus quer falar com a gente nessa manhã. E rapidamente eu quero trazer aqui algumas coisas que Deus vai nos dando a oportunidade de desenvolvermos na medida que nós andamos com Cristo nessa jornada de fé. Êxodo 32:30 diz assim: no dia seguinte Moisés disse ao povo: vocês cometeram um grande pecado. Agora porém subirei ao Senhor, talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: se fosse eu ia dizer: droga, Deus, que droga, não acredito. Ele chegou diante de Deus e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro, Deus. Sabe, você viu o que eles fizeram, Deus? Eu não acredito. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Perdoa-lhe o pecado, ou senão peço-te que me risque do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Eis que o meu anjo irá adiante de você, porém no dia da minha visitação eu os castigarei pelo pecado que cometeram. Assim o Senhor feriu o povo porque fizeram o bezerro, aquele que Arão tinha feito. O que eu vejo nessa parte, e é o que Deus quer ensinar para a gente, é que pecado tem consequência sim. Mas Deus está levantando, e me levantando, e te levantando, nessa jornada, porque todos estamos aprendendo a santidade. Ele nos está levantando como intercessores. Deus quer que você seja a resposta para alguém. Deus quer que você intercepte. Eu ouvi ontem à noite, quando acabou o culto, o Lipe me falou de um videozinho de um menininho, idade do Sam, mais ou menos 6 anos, que protege a irmãzinha mais nova dele, porque um cachorro ia avançar, ele entra na frente, ele defende a irmã dele, ele intercede por ela, toma mordida na cara, por amor. Deus quer que você seja um intercessor dessa geração, que você intercepte as pessoas nas suas necessidades, que você leve as pessoas diante de Deus. Fala: Deus, está vendo, Deus? Cara, o que esse cara está fazendo está errado, mas eu peço que o Senhor perdoe. Falou: eu vou castigar pelo seu pecado,
mas você vai conduzir ele para onde eu quero que ele chegue. Tá bom, Deus, tá bom. Segundo lugar, capítulo 33, versículo 1. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, ferezeus, heveus e os jebuseus. Vá para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu essas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias, porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso, e se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. Sabe o que eu aprendo aqui? Que algumas experiências com Deus na nossa jornada servem para gerar em nós arrependimento. Todo pai que ama o seu filho, quem é pai sabe disso, como é duro às vezes você disciplinar o teu filho, como é duro às vezes você tirar alguma coisa dele, mas se você não tirar ele morre, ele se perde. E o mundo não entende isso hoje, o mundo critica a gente, o mundo joga pedra na gente, porque o Deus desse século quer destruir a gente. Eu falei que só existem, ontem à noite falei que só existem dois mundos, duas realidades espirituais. Uma que a base dessa realidade é o amor de Deus por nós, onde Ele quer nos agregar e nos trazer para perto, para vivermos abundantemente e chegarmos na eternidade com Ele para sempre. Mas existe uma outra realidade que ela também quer você, mas ela quer te destruir, para tentar machucar o coração de Deus. E quando Deus fala isso aqui, Moisés fala para o povo: ó, Deus avisou que vocês são muito teimosos, ele não vai junto. Eles começaram a chorar, prantear, e eles decidiram que eles não iam mais usar o que eles achavam de mais precioso. Eu não vou mais carregar isso aqui, isso aqui tem valor para mim, agora não tem mais, porque nada tem mais valor do que a presença de Deus, e eu não percebi isso até aqui, e agora Deus disse que não vai com a gente. Tem coisa pior, gente, do que você chegar num momento da sua vida e descobrir que Deus não vai mais com você. Tem pecado pior do que o do Espírito Santo, contra o Espírito Santo, quando Ele já não fala mais com você, quando Ele não mexe mais com você, quando Ele não te fala mais dos teus pecados, quando Ele não te guia mais em toda a verdade. Se você perder isso, você perdeu tudo. Só que Deus fala assim: ó, é o seguinte, eu não vou porque eu amo vocês, eu não quero que vocês sejam destruídos. A nossa teimosia levanta a ira de Deus contra nós, mas o amor de Deus muitas vezes faz com que Ele se afaste da gente, para nos preservar, porque Ele nos ama. Então aqui, nessa experiência, Israel aprende arrependimento. É muito sério esse momento. Do versículo 7 em diante diz assim: ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. O Bertelli chama do bosque. Tenda do encontro. Como é que você chama esse lugar? Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial.
Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda. E seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, cada um à porta da sua tenda, e adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Eu vejo que nessa jornada de Israel, nós aprendemos mais uma coisa, o Espírito nos ensina mais uma coisa. A importância e o valor de nós aprendermos adoração, verdadeira adoração. Não tinha nada naquele lugar, só uma tenda que Moisés montava, armava. Não tinha uma imagem de escultura como tinha no Egito. Não tinha nada onde eles se alicerçavam, apenas no fato de que eles sabiam que Deus ia se manifestar. E quando Ele se manifestava, eles adoravam. Na minha e na sua jornada de fé, debaixo desse mistério da graça, Deus quer te ensinar a ser o intercessor. Deus quer te ensinar a importância do arrependimento. Mas também Deus quer te ensinar um estilo de vida de adoração. Ao ponto de você não querer mais sair de lá. Josué já não queria mais ir embora. Ele queria ficar lá. Versículo 12 em diante eu vejo mais uma coisa. Moisés disse ao Senhor: eis que me dizes para conduzir esse povo, mas não me disse quem enviarás comigo. Disseste: eu conheço você pelo nome, e você alcançou favor diante de mim. Deus disse isso para Moisés. Agora, se eu alcancei favor diante de ti, peço que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembre-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Uau. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faça sair deste lugar. Pois como se poderá saber se alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco? O sinal de que nós alcançamos o favor do Senhor, será que não é o fato de que o Senhor está andando conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Sabe o que eu aprendo aqui? É que na jornada com Deus, debaixo desse mistério da graça, em um estilo de vida de fé, eu sou levado a conhecer, a experimentar o valor da presença. O que te distingue, o que me distingue de qualquer outra pessoa, não é o fato de você ser mais rico, mais pobre, mais bonito, mais feio, mais gordo, mais magro, mais alto, mais baixo, branco, preto, amarelo. Isso não nos distingue um dos outros. O que nos realmente distingue um dos outros é se a presença de Deus vai comigo. E Deus quer te ensinar isso. Talvez essa seja a maior bandeira que nós deveríamos levantar. A bandeira, a causa daqueles que querem que Deus ande com eles.
E em último lugar, eu vejo mais uma coisa que a gente aprende nessa jornada. Versículo 17 diz: o Senhor disse a Moisés: farei também isso que você falou. Tá bom, eu vou com vocês, vai acontecer tudo isso. Vocês vão ser um povo distinto, vai acontecer. Porque você alcançou o favor diante de mim e eu conheço o teu nome. Por causa disso eu vou fazer. Então Moisés disse: tá bom, já que o Senhor vai fazer isso porque isso é difícil, me mostra a tua glória. Eu quero que o Senhor me mostre a sua glória. Deus disse não? Alguma vez você leu, Deus disse não, não vou mostrar. O que ele respondeu? Farei passar toda a minha bondade diante de você. E lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. A rocha é Cristo, gente. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. É ali. Até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. Eu não pesquisei isso aqui no original, mas eu vejo Moisés dizendo: eu quero ver tua glória. E Deus diz assim: você verá a minha glória, só não a minha face. Mas eu vou alicerçar você e essa experiência que você vai ter comigo na rocha que é Cristo. Toda experiência com Deus sempre estará alicerçada na rocha que é Cristo. E sabe o que eu aprendo aqui? Que na medida que eu vou caminhando com Cristo, nas minhas experiências de fé com Ele, eu vou aprendendo a ser o intercessor da minha geração. E quando eu intercedo por alguém, eu não falo mais mal dele, eu não o condeno mais, eu tenho misericórdia. Deus diz assim, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e eu vou me compadecer de quem eu quiser. Você viu que ele não fala que ele vai detonar quem ele quiser detonar? Ele sempre fala: eu vou abençoar quem eu quiser abençoar, eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, eu vou ser bom para quem eu quiser ser bom. Ele está dizendo assim: seja assim. Como que eu aprendo a ser assim? Seja o intercessor. Ser um intercessor não é negar realidades. Pecado é pecado, tá, gente? Mas ser intercessor é dizer: Deus, isso aqui, o salário de pecado é morte, então eu me coloco aqui e falo: não, morte não. Nessa jornada de fé, Deus quer te ensinar, me ensinar que existe um momento que eu preciso fazer uma revisão de vida. Eu preciso de arrependimento. Eu preciso parar para refletir e chegar à conclusão que eu cheguei no dia que eu aceitei a Cristo, de que eu não sou tão bom como eu achava que eu era. E você continua não sendo, meu irmão. Eu continuo não sendo tão bom quanto eu acho que eu sou. E eu preciso encontrar um lugar de arrependimento. E eu gosto porque nesse mesmo texto que nós lemos, fala da bondade. Sabe que é a bondade de Deus que me conduz ao arrependimento? Não é a justiça, não é o juízo, melhor, não é o juízo, não, é a bondade que me conduz ao arrependimento. Depois, nessa jornada, a gente vai aprender sobre adoração. E eu acho que isso é um misto, sabe? Uma hora é uma coisa, outra hora é outra, não é nessa ordem, elas vão trocando, isso vai acontecendo até que
a presença de Deus seja a maior marca na minha vida, e por causa dessa presença de Deus, gere esse último ponto que eu nem falei, que é fome e sede por mais de Deus. Fome e sede por mais de Deus. Pastor Adson fala uma frase: quanto mais eu o adoro, mais eu o conheço. E quanto mais eu o conheço, mais eu o adoro. Eu creio nisso. E eu gostaria de impartir com você essa palavra nessa manhã. Uma palavra que é muito simples, mas eu creio que se o Espírito Santo te pegar, ela vai ser revolucionária dentro de você. Se ele não te pegar, talvez ela vai ser até irrelevante. Mas minha oração hoje é que ela seja tão real para você, tão profunda, que ela te mude de lugar e te leve a um novo estado com Deus, a uma nova fase, a uma nova estação na sua jornada com Deus. E eu queria te desafiar. Talvez você esteja, como muitos de nós estamos, num momento onde você precisa se arrepender, onde você precisa voltar. Eu gostei de uma frase que o Canutinho falou na mensagem que ele pregou há 3 sábados atrás. Ele falou que nós precisamos entender o privilégio de ter Cristo vivendo em nós. O privilégio de ter Cristo vivendo em nós. Mas nós precisamos urgentemente trazê-lo de volta para o centro. Eu posso dar um lugar qualquer para Ele na minha vida, mas Ele precisa ter o lugar de primazia, o centro. Talvez você precisa voltar, ou precisa trazer Jesus de volta a esse lugar nessa manhã. Ou talvez Ele nunca esteve nesse lugar, e você precisa pela primeira vez trazer Jesus para esse lugar. Eu estava ouvindo o pastor Antônio Cirilo essa semana. O Gessé com certeza gostava muito desse cara. E ele, numa ministração de louvor, ele disse assim: quando você e eu aceitamos a Jesus como Salvador, como aquele que era capaz de nos salvar, Ele se tornou Senhor da nossa vida. Lá no Jardim do Éden, Jesus não era Salvador, Ele só era Senhor. Ele sempre foi Senhor, mas Ele precisou se tornar Salvador para voltar a ser meu Senhor. Entende? E você precisa entregar a sua vida a Jesus, receber essa dádiva da graça que é a salvação gratuita em Jesus, para que Ele volte a ser o teu Senhor. Porque como teu Senhor e teu dono, Ele tem o governo da sua vida, e Ele pode determinar para onde Ele quer te enviar. Então nessa manhã, se você quer se reconciliar com Deus, ou se você quer entregar a sua vida a Jesus, recebendo Ele como teu Salvador, para que Ele se torne teu Senhor, faça uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que as minhas escolhas, por melhor que fossem as motivações, foram escolhas egoístas que me afastaram do Senhor. Mas eu me arrependo nessa manhã, e eu te convido, e eu te recebo como meu Salvador, e te convido a ser outra vez o meu Senhor, a sentar no centro da minha vida, a me governar, a me instruir na verdade,
enquanto eu viver. Jesus, muito obrigado por morrer no meu lugar, para me conduzir a uma vida contigo. Obrigado pela minha salvação. Amém. Amém, gente. Uau. Eu quero cear com você nessa manhã. A ceia de Israel lá no Egito, quando eles comeram da carne do cordeiro e eles fizeram uma festa, foi uma festa naquela noite, marcava o início de um novo tempo dentro da sua história. E a ceia na nossa vida, a primeira ceia que o Senhor Jesus ele fez com seus discípulos, marcava o início de um novo tempo para a nossa geração. E o texto de Mateus 26 diz assim: enquanto comiam, Jesus pegou um pão e abençoando-o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isso é o meu corpo. Ele estava dizendo assim: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou aquele que se vocês de mim se alimentarem, vocês terão vida eterna. Comam. Você não come porque você é digno. Você come porque você precisa comer da carne do Cordeiro. Você e eu não comemos de Cristo porque nós merecemos, nós comemos porque nós precisamos nos alimentar dele. A seguir, Jesus pegou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, dizendo: bebam todos dele. Judas estava ali, gente. Bebam todos dele. Não é uma questão de merecimento, é uma questão de necessidade. Nós precisamos beber, porque isso é o meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo a vocês que desta hora em diante nunca mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei com vocês o vinho novo no reino de meu Deus, do meu rei. E que depois de cantarem um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Sabe o que acontece aqui, gente? Jesus está trazendo à memória aquilo que pode nos dar a esperança, mas Jesus estava trazendo o futuro para o presente. Eu vou fazer isso, ó. Isso aqui que nós vamos fazer agora é o que eu vou fazer daqui a pouco. E isso vai dar acesso a vocês. Todas as vezes que vocês se reunirem, todas as vezes que vocês se reunirem, comam e bebam em memória de mim. Tragam isso à memória. Me tragam ao centro. Tragam o sacrifício que eu fiz por vocês ao centro. Tragam essa realidade, essa verdade ao centro, porque disso depende a sua vida. Não é o fato de comer um pãozinho e tomar um suco de uva. Não, é o fato de lembrar, enquanto eu como e bebo, lembrar de que o que Ele fez mudou a minha sorte, mudou o meu estado, apontou o meu futuro, garantiu a vida eterna, deu sentido para a minha vida, me deu razão de ser. Embora eu continue no mundo, eu não sou mais do mundo. Eu não sou mais dirigido pelo que o mundo dita, do que o mundo fala, pensa, imagina. Não, eu sou dirigido pelo Espírito de Deus. E onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Onde o Espírito de Deus está, as cadeias se quebram.
Os demônios, eles têm que ir embora. A doença tem que sair. A enfermidade precisa desaparecer, porque chegou alguém que é mais forte, que é mais poderoso. Quando eu e você lembramos da ceia, nós trazemos essas verdades. É muito mais, meu irmão, ouça isso. Ceia é muito mais do que você pensar assim: eu não quero ir para o inferno, graças a Deus eu não vou para o inferno, graças a Deus eu não vou para o inferno. Não, 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 é muito mais do que isso. É voltar à essência do propósito de Deus para a sua e para a minha vida, para andarmos não como peregrinos perdidos, não, 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 como forasteiros, como pessoas que ficam mendigando. Não, não, não é isso. O que Deus tem para nós é que a gente saiba andar conduzidos pela fé, movidos pela nuvem, pela coluna de fogo, pela coluna de nuvem, experimentando a provisão de Deus e vivendo toda essa dinâmica que nós falamos hoje, nos tornando intercessores de uma geração, aprendendo o arrependimento, aprendendo a adoração, aprendendo que não existe nada mais precioso que a presença, e aprendendo que um dia vale mais do que todos os dias em um outro lugar. E então eu quero mais, eu tenho mais fome, eu tenho mais sede, eu quero mais de Deus.